Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda ao Acontece Agora. Vamos juntos dar uma olhada no que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira. A cidade de São Paulo confirmou mais 4 novos casos da variante Ômicron e o total de infecções pela cepa chega a 17. Com isso, a Secretaria Estadual da Saúde informou que a obrigatoriedade do uso de máscaras está estendida até o fim de janeiro. Os últimos novos casos foram identificados por meio de sequenciamento realizado pelo Instituto Butantan, com base em amostras enviadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Também já foram confirmados 3 registros da nova variante no interior do estado. Por conta dos novos casos da Ômicron, o governo resolveu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes, externos e internos, até o fim de janeiro. A Secretaria da Saúde de São Paulo ainda tenta negociar doses da vacina da Pfizer para a imunização de crianças de 5 a 11 anos. Segundo o balanço, cerca de 2.500 crianças, especialmente na faixa de 0 a 9 anos de idade, foram vítimas da Covid desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde anunciou a 4ª dose da vacina anti-Covid para imunossuprimidos. A pasta também antecipou para 4 meses o período para aplicação da dose de reforço para a população em geral. Segundo o anúncio do Ministério da Saúde, os imunossuprimidos poderão receber a 4ª dose da vacina anti-Covid no Brasil 4 meses após a aplicação da 3ª. A medida visa principalmente a pessoas com imunodeficiências graves, como portadores de HIV ou pacientes com câncer em quimioterapia. O Ministério da Saúde informou ainda a redução do intervalo entre a 2ª e a dose de reforço de 5 para 4 meses para a população em geral. Foi anunciada também a doação de 10 milhões de doses de vacinas para pacientes vulneráveis por meio do sistema COVAX da Organização Mundial da Saúde. O Ministério garantiu que esta doação não vai comprometer o plano de vacinação da população do país. A vacinação no Brasil se acelerou nos últimos meses. Até agora, mais de 2/3 da população já recebeu pelo menos 2 doses dos imunizantes. Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União a portaria que exige o passaporte de vacina e teste negativo para a entrada de brasileiros e estrangeiros aqui no país. A portaria, que atende às exigências estabelecidas em decisões do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, determinou que o brasileiro ou estrangeiro que ingressar no país por transporte aéreo terá que apresentar um teste tipo antígeno com resultado negativo ou não detectável realizado em até 24 horas anteriores ao embarque. O passageiro poderá apresentar o teste do tipo RT-PCR, realizado em até 72 horas antes do embarque. O viajante terá também que apresentar o comprovante de preenchimento da declaração de saúde em, no máximo, 24 horas de antecedência. O turista pode apresentar o comprovante de vacinação impresso ou por meio eletrônico, comprovando a imunização com vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde. A aplicação da última dose deve ser realizada 14 dias antes do embarque. Nos casos de pessoas que não puderam tomar as vacinas por questões comprovadas ou com idade abaixo do elegível, deverão realizar quarentena de 14 dias na cidade de destino final. A Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o relatório final do projeto de lei orçamentária que define a forma como o governo vai gastar os recursos públicos no ano que vem. Deputados e senadores se reuniram nesta segunda-feira para discutir e votar o relatório final do orçamento de 2022, mas o texto do deputado Hugo Leal foi entregue durante a madrugada e houve discordâncias pontuais entre os parlamentares. Por isso, a votação que estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira foi adiada para a terça. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, disse que a remarcação ocorre especialmente para que se possa buscar mais recursos para a educação, além da divergência de deputados e senadores sobre o valor destinado ao Fundo de Financiamento de Campanha. No projeto inicial, o recurso seria de 2,1 bilhões e no relatório aumentou para 5,1 bilhões. Não há tempo suficiente para votar esse relatório hoje. Nós estamos com 4 grupos de trabalho lá em cima, primeiro da educação, para tratar exatamente daquele teto que foi trazido a essa comissão pelo Movimento Nacional da Educação, reitores, educação básica, das universidades, instituto, portanto, nós estamos com uma comissão acompanhada do técnico.
Outra mudança apresentada pelo relator diz respeito ao valor do salário mínimo. Pela proposta do Poder Executivo, o salário mínimo ficaria em R$ 1.169. No relatório final, passou para R$ 1.210. O Congresso Nacional precisa aprovar o orçamento de 2022 antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 22 de dezembro, quarta-feira agora. Ontem, o medo da propagação da variante Ômicron atingiu com força os mercados. O petróleo chegou a cair 5% e as principais bolsas do mundo fecharam no vermelho. No Brasil, o Ibovespa teve desvalorização de 2% e o dólar chegou a R$ 5,74. O medo da propagação da variante Ômicron e o impacto sobre a retomada da economia derrubaram as bolsas pelo mundo. Em meio à aversão ao risco, os principais índices de ações na Europa, Estados Unidos e na Ásia fecharam em forte baixa. No Brasil, o Ibovespa, índice que mostra o desempenho das ações das empresas mais negociadas, caiu 2,03%. O dólar fechou com valorização de 1,02% a R$ 5,74. O preço do barril de petróleo Brent chegou a cair 5%, depois reduziu as perdas para 2%. Segundo o anúncio da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não planeja confinar o país. Em discurso previsto para hoje, ele deve dar mais detalhes sobre a decisão. O democrata também deve divulgar medidas para incrementar o acesso aos testes de Covid-19. A variante Ômicron trouxe temores de que mergulhe o país em uma nova onda de contágios. Autoridades de saúde esperam que a variante ultrapasse em breve a Delta nos Estados Unidos. O risco de aumento de infecções é amplificado pelas festas de fim de ano e as condições meteorológicas propícias a reuniões em ambientes fechados. O conselheiro da Casa Branca sobre a crise sanitária, Dr. Anthony Fauci, anunciou no domingo semanas e meses difíceis à medida que o país se aproxima do inverno. Os Estados Unidos são o país com mais mortes por coronavírus. No total, são 807 mil mortos. Essa edição fica por aqui, mas às 11 horas eu volto para falar sobre a série Chosen, Os Escolhidos, que conta a história de Jesus Cristo sob o ponto de vista dos apóstolos, das pessoas que conviveram com ele. É o lançamento da Graça Filmes, você não pode perder. Eu volto em menos de uma hora e te espero.